No CT Parque Gigante, o técnico Eduardo Cudê comandou mais um treinamento na preparação para o grande jogo. A decisão da próxima quarta-feira, na primeira partida da semifinal da Libertadores da América contra a equipe do Fluminense. Mas outras notícias movimentaram o Diário Colorado. A gente viu o Inter cair mais uma posição na tabela do Campeonato Brasileiro, a partir da vitória do Corinthians sobre o líder Botafogo em São Paulo. Matheus Dias foi convocado para a seleção pan-americana e para o próximo confronto da Libertadores da América, o Inter conheceu o árbitro que vai apitar o jogo e conseguiu uma vitória importante no bastidor. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 22 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa sexta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, onde a gente tem algumas coisas importantes para passar. Primeiro, Vitão e Johnny amplamente recuperados, eles não viajaram para Curitiba na derrota para o Atlético Paranaense, mas estão à disposição para enfrentar o Fluminense na próxima quarta pela Libertadores da América, tá? E estão sendo preparados para isso. Aliás, a gente repete aqui que o Cudê, ao longo da última semana, indicou um time que deve enfrentar o Fluminense, com Rocher no gol, Hugo Malho na lateral direita, Vitão e Mercado na zaga e o René na esquerda. Meio campo com Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia na frente, o time do Internacional, para encarar a equipe do Fluminense. Uma outra situação importante do treinamento no CT Parque Gigante é que o Pedro Henrique já está aparecendo no gramado. Ele ainda não treina com bola com os demais jogadores, mas ele dá voltas no gramado e já está evoluindo no seu processo de recuperação da lesão que ele teve no braço, né, que passou inclusive por um procedimento cirúrgico. No jogo contra o Goiás, o Pedro Henrique acabou se machucando. A expectativa é que o Pedro Henrique possa estar à disposição para o jogo da volta contra o Fluminense, tá? Que é no dia 4 de outubro. Isso não está confirmado ainda, mas é um prognóstico, é um objetivo que se trabalha e se tenta acelerar o processo de recuperação do Pedro Henrique para que ele esteja à disposição no dia 4 de outubro contra a equipe do Fluminense. O treinamento dessa sexta-feira foi um treinamento de reapresentação. Os jogadores titulares, ou os que atuaram, na verdade, contra o Atlético Paranaense, que foram os reservas, deram voltas no gramado. Os demais, aí sim, trabalharam com um pouco mais de intensidade no CT Parque Gigante, tá? O Inter teve uma notícia ruim ao longo dessa sexta-feira, porque o Corinthians venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 1-0. E com essa vitória, o Corinthians ultrapassou o Internacional e assumiu a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Inter caiu, portanto, inclusive da zona de classificação para a Sul-Americana, indo para a 13ª posição, com a derrota que teve para o time do Atlético Paranaense. O Inter pode ainda nessa rodada, ou nas próximas rodadas, ser ultrapassado pelo São Paulo, que está com um jogo a menos, já que vai disputar nesse final de semana a grande final da Copa do Brasil. Então, assim, o Inter hoje é o 13º colocado, 29 pontos, está a 5 do Santos, que é o 17º, e o primeiro da zona de rebaixamento. Não dá para falar em zona de rebaixamento ainda, mas o Inter, com essa derrota para o Atlético Paranaense, perdeu posições importantes na tabela do Campeonato Brasileiro. Os resultados paralelos dessa vez não ajudaram, porque quase todo mundo ali da volta do Inter, o Corinthians, o Cuiabá empatou e passou o Internacional também. São times que, enfim, tiveram um resultado positivo, mas principalmente o Corinthians acabou complicando o Internacional nessa situação, tá? Uma notícia boa, entretanto, chegou no CT Parque Gigante nessa sexta-feira. Matheus Dias, meia colorado, foi convocado para disputar o Pan-Americano no Chile. Sim, os Jogos Pan-Americano. A seleção brasileira sub-23, mas uma seleção sub-23 alternativa, convocada pelo técnico Ramon Menezes, teve a presença do Matheus Dias, que vai na seleção brasileira atuar como volante. O Eduardo Cudê tem utilizado ele quase como um meia-direita. É uma convocação que chamou a atenção, vai ser importante, obviamente, para o Matheus Dias se valorizar, pegar experiência, mas ele vai desfalcar em alguns jogos ali no mês de outubro do Campeonato Brasileiro, o Internacional. É provável que a partir dali o Inter já tenha outras peças para usar naquele setor, como o próprio Rômulo agora mais habituado, o próprio Dalbert é um jogador que pode fazer a segunda função do meio campo, de pena recuperado. O Matheus Dias não vai estar à disposição do Eduardo Cudê, mas uma convocação bastante celebrada nos bastidores, tá?
Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre David, sim, o DVD, atacante que foi contratado pelo Internacional em 2022 e está emprestado ao São Paulo, mas que deve voltar ao Inter no início de 2024. E eu falo sobre o futuro de David no Internacional ou em outras equipes. É só clicar nesse vídeo aqui para assistir e saber o que vai acontecer com David, que pode vir a ser o primeiro reforço colorado para a temporada de 2024. David que não vem atuando na equipe do São Paulo, que deve ser campeã da Copa do Brasil na final contra o Flamengo neste fim de semana. E aí, por último, gente, eu quero falar sobre uma vitória que o Inter teve, de certa forma, nos bastidores, tá? A arbitragem contra o Fluminense na Libertadores da América era um assunto uma pauta que preocupou o Internacional em determinado momento. Vocês já sabem de todas as reclamações que o Inter tem à arbitragem da CBF, a arbitragem brasileira. Houve uma reclamação formal do Internacional na sede da CBF e havia uma preocupação com a situação da arbitragem contra o Fluminense pela Libertadores. Tanto que o Inter encaminhou um pedido para a Conmebol para que o árbitro da partida contra o Fluminense fosse estrangeiro, o que já deveria ser, mas o Inter fortaleceu este pedido, o que também convergiu com o desejo do Fluminense, que também queria um árbitro estrangeiro. De qualquer forma, é uma notícia positiva no bastidor, uma vitória no bastidor do Internacional, que queria um árbitro estrangeiro na semifinal da Libertadores. E vai ter, porque o árbitro escolhido é Dario Herrera. O Dario Herrera já apitou 2 jogos do Internacional nessa Libertadores. O empate contra a equipe do Nacional pelo placar de 1-1 na primeira fase e a vitória colorada sobre o Bolívar lá em La Paz, no Hernando Siles, pelas quartas de final da competição. Lá em La Paz não houve problema de arbitragem, né? Não lembro de nenhuma polêmica lá em La Paz em relação à partida e à atuação do árbitro. E é esse juiz quem vai comandar a partida no estádio do Maracanã. Um árbitro que, enfim, convergiu com aquilo que o Inter queria e o Inter ficou bem satisfeito com a escolha do Dario Herrera, argentino, que vai apitar Internacional e Fluminense pela Copa Libertadores da América, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? A gente tem jogos importantes nesse sábado por várias ligas mundo afora. Eu quero vir aqui para a Premier League, porque o Manchester City joga contra o Nottingham Forest na manhã deste sábado. O odd do Manchester City 1.15, empate 8, Nottingham Forest 17. Mais tarde tem Barcelona e Celta de Vigo. Odd do Barcelona 1.28, empate 6, Celta de Vigo 9.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!